Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje nós vamos dar um mergulho profundo nas transformações sistêmicas e, francamente, fascinantes pelas quais o corpo materno passa durante a gravidez. Para ancorar todo esse nosso bate-papo, vamos partir de um desafio clássico de prova da banca CESP, MAD 2003, exatamente aqui que a fisiologia pura esbarra na nossa prática clínica do dia a dia. Vamos nessa! O nosso roteiro de hoje é bem direto. Tópico 1. O desafio clínico. 2. Fisiologia e impacto clínico. 3. Diagnóstico e terapêutica. 4. Dissecando as alternativas incorretas. 5. Biologia comparada e história. E fechando com chave de ouro, o tópico 6. Resumo e dicas de prova. Ponto 1. O desafio clínico. Examinando a questão CESP de 2003. Bom, a questão pede basicamente para a gente identificar a opção correta sobre as adaptações do organismo materno. Temos aí 5 alternativas jogando com conceitos sobre resistência vascular periférica, tempo de esvaziamento gástrico, equilíbrio ácido-base no pulmão, aquela dinâmica do volume de sangue e, por fim, as concentrações de lipídios. Olha, é aquele tipo de questão que cobra uma precisão cirúrgica, sabe? Porque ela mistura um monte de conceitos que, numa primeira olhada, parecem até contraintuitivos. E a resposta correta é a letra E. As concentrações plasmáticas de colesterol e triglicerídeos realmente se elevam. E não é só um normalzinho, viu? Essa elevação progressiva de colesterol, triglicerídeos e lipoproteínas é uma adaptação fisiológica absolutamente essencial. Para você ter uma ideia, esses níveis podem chegar a bater 2 ou até 3 vezes os valores de antes da gravidez. Essa gordurinha extra é literalmente vital para bancar o desenvolvimento do feto e garantir a esteroidogênese placentária. Ponto 2. Fisiologia e impacto clínico, entendendo o porquê das mudanças. O grande conceito por trás disso tudo é a hiperlipidemia fisiológica. Pensa comigo, é como se fosse uma reprogramação temporária de todo o metabolismo de gorduras, totalmente comandada pelo estrogênio e pelo lactogênio placentário humano. O negócio funciona em 2 fases. Primeiro rola uma fase anabólica inicial, que é para a mãe estocar a energia, depois vem uma fase catabólica mais tardia. E por que isso? Para garantir que o bebê tenha um fornecimento contínuo de glicose. Enquanto isso, o corpo materno passa a queimar os próprios ácidos graxos como fonte de energia, até mesmo quando a mãe está em jejum. Sacar isso é fundamental para a gente não cometer o erro gravíssimo de diagnosticar uma dislipidemia primária bem no meio do pré-natal. E essa mesma lógica brilhante se aplica ao sistema cardiovascular. Avaliando a linha do tempo da expansão do volume sanguíneo, a gente percebe que a coisa começa super cedo, lá entre a 6ª e a 8ª semana. Daí, no segundo trimestre, tem uma aceleração absurda, até que atinge um platô por volta da 32ª semana. Gente, esse volume aumenta em 40% a 50%, é muito sangue. E como o volume de plasma cresce num ritmo bem mais acelerado que a produção de glóbulos vermelhos, acontece uma hemodiluição. Exatamente isso que causa a tão famosa anemia fisiológica da gravidez. Agora, como essa tempestade hormonal toda aparece na clínica? Diretamente. A progesterona, por exemplo, é o grande relaxante muscular da gestação. Ela relaxa a musculatura lisa dos vasos, o que derruba a pressão, mas também relaxa o trato gastrointestinal. E aí vem a constipação e aquela azia chata. O centro respiratório lá no bulbo também leva um tranco e é estimulado, causando hiperventilação e uma leve falta de ar, a dispneia. Temos também a relaxina, que faz jus ao nome, e afrouxa os ligamentos da pelve, gerando aquela marcha anserina, o famoso andar de patinho. E, na parte puramente física, o peso do útero esmaga a veia cava inferior quando a gestante deita de barriga para cima. O resultado? A síndrome da hipotensão supina. Tá tudo perfeitamente interligado. Ponto 3. Diagnóstico e terapêutica. Navegando o novo normal. O grande pulo do gato na clínica é saber fazer o diagnóstico diferencial correto, ou seja, separar o que é adaptação do que é doença. Para diferenciar aquela hemodiluição normal de uma anemia ferropriva de verdade, a ferritina é o seu marcador definitivo. Não adianta olhar só o hematócrito. Outro exemplo, um inchaço, um edema gradual nas pernas é super esperado pela pressão nas veias. Mas opa, se o edema for súbito e vier acompanhado de pressão alta e proteína na urina, acende a sirene vermelha para pré-eclâmpsia. A mesma regra vale para a dispneia leve da hiperventilação contra um quadro agudo de embolia pulmonar. A clínica é e sempre vai ser soberana. Falando de tratamento, a palavra de ordem é suporte e não erradicação. Tentar curar essas adaptações naturais seria um verdadeiro desastre. O suporte bacana inclui indicar dietas fracionadas para o estômago que está mais preguicinho, suplementar ferro e ácido fólico e, muito importante, ajustar minuciosamente as doses dos remédios. Lembra que a taxa de filtração glomerular do rim sobe uns 50%?
Pois é, isso muda o metabolismo de um monte de fármaco. E pelo amor de Deus, passe longe de drogas para baixar lipídios só porque a gestante está com aquela hiperlipidemia fisiológica que a gente já espera. Ponto 4. Dissecando as alternativas incorretas. Porque A, B, C e D caíram do cavalo. Vamos derrubar os mitos um por um. A alternativa A está erradíssima, porque a resistência vascular periférica sofre uma queda expressiva de 20 a 30%, graças à progesterona e ao óxido nítrico, e não aumento. A alternativa B é a clássica pegadinha de prova. O trato gastrointestinal fica mais lento, logo, o tempo de trânsito está aumentado e não diminuído, né? A letra C inverte a lógica da gasometria. Com a hiperventilação, a mãe lava o gás carbônico do sangue, o que cria uma alcalose respiratória compensada. Acidose, jamais. E a letra D erra o relógio. A expansão de volume começa cedinho, já no primeiro trimestre, e não lá no final, no terceiro. Ponto 5. Biologia comparada e história. O nosso fator uau. É simplesmente fantástico olhar para os segredos do reino animal. Pega a fêmea do urso polar, o Ursus maritimos. Ela mantém níveis extremos de hiperlipidemia durante a gestação e o jejum de inverno. E adivinha? Zero aterosclerose. Um paralelo perfeito com a nossa hiperlipidemia gestacional. E o elefante marinho, o Mirunga leonina? Ele tem uma hipervolemia massiva natural para guardar o oxigênio e fazer mergulhos profundos, super parecido com a estratégia da mãe para garantir a reserva da placenta. Tem também a lama-glama, que desvia a curva de hemoglobina para a esquerda para sobreviver na altitude extrema, enquanto a gestante humana faz o caminho inverso, desviando para a direita para garantir que o oxigênio chegue sem falhas ao feto. Natureza genial, não é? E olha, a ciência que explica tudo isso já rendeu até prêmio Nobel. Em 1938, Heymans desvendou os mecanismos de regulação respiratória, que são a base para a gente entender a hiperventilação materna. Pula para 85, e Brown e Goldstein levaram o prêmio por decifrar a regulação do metabolismo do colesterol, provando como o fígado materno dá conta dessa elevação de lipídios sem pifar. E em 98, descobriram que o óxido nítrico funciona como uma molécula sinalizadora, explicando tintim por tintim o porquê da resistência vascular despencar na gravidez. É tudo impressionantemente conectado. Ponto 6. Resumo e dicas de prova. Nossas sínteses de alto rendimento. Para você nunca mais escorregar na gasometria em provas, anota esse mnemônico clássico. Gestante respira por 2, sopra gás carbônico para fora. Isso ancora de vez o fato de que rola uma hiperventilação, a PCO2 cai e a gente tem a famosa alcalose respiratória. É uma daquelas armadilhas que despencam em prova. E voltando para nossa resposta correta lá do início, a placenta é uma fábrica de hormônios que precisa de gordura. Guarda essa frase. Ela justifica na hora o motivo pelo qual o colesterol e os triglicerídeos têm obrigatoriamente que subir. Sem essa matéria-prima básica, a esteroidogênese não acontece. E saindo da bioquímica, a anatomia topográfica faz uma verdadeira dança das cadeiras. O diafragma sobe uns 4 centímetros, mas calma, a caixa torácica se alarga para compensar e não perder capacidade pulmonar. O apêndice secal sai de fininho, subindo e indo para a direita. Isso pode imitar uma colecistite se houver apendicite, o que é um perigo enorme na cirurgia se passar batido. Além disso, o centro de gravidade do corpo vai todo lá para frente, e a coluna responde com uma lordose lombar compensatória fortíssima. Então, fechando o cerco, aqui vai o que precisa ficar tatuado na mente. Os lipídios sobem fisiologicamente. A resistência vascular cai bastante, o intestino fica preguiçoso e o trânsito lentifica. A hiperventilação gera alcalose respiratória. O volume do plasma cria hemodiluição e os rins estão lá filtrando 50% a mais. Esses são os grandes, absolutos e incontestáveis contrastes de quando comparamos o corpo de uma mulher grávida com o de uma não grávida. Para encerrar nossa jornada por esse mar de adaptações fisiológicas impressionantes, eu deixo uma reflexão que está movimentando a ciência médica atual. Como será que a memória metabólica de toda essa reprogramação extrema, mesmo sendo temporária, pode influenciar o risco cardiovascular dessa mulher daqui a 10, 20, 30 anos? É um belo convite para a gente continuar questionando e evoluindo nosso entendimento sobre a biologia humana. Muito obrigado por acompanhar essa discussão e até a próxima!